Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma sexta-feira de estudos do NED, do Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, do Lar Espiritual Seara de José. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos participar. Lembrando a todos vocês que estão assistindo que a participação de vocês é fundamental. Então, mandem perguntas. Se não concordarem, por favor, digam. Mas participem, né? O importante é participar mesmo. Tá bom, gente? Eu estou aqui com o meu amigo Newton Júnior. Newton Júnior, seja bem-vindo. Boa tarde, José. Boa tarde, queridos amigos nedianos. Mais uma tarde deliciosa. Vamos debater, conversar. Vamos lá, pessoal. Vamos participar. Um abraço a todos. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu queria lembrar a todos vocês que nós ainda não temos atividades na casa e não tem previsão para essas atividades. Continuamos ainda de prontidão aí, né? Aguardando a vacina, aguardando uma situação melhor, né? Precisamos ter garantias de que não seremos condutores, né, desse vírus. Sim. Com a presença das pessoas na casa. Eu sei que tem muita gente que ainda reclama, tem gente que ainda não aceita, não concorda, mas é um cuidado que temos que ter e nós estamos seguindo também. Apesar de estar liberado, mas com 30%, com todas aquelas restrições de idade, com todos os cuidados, ainda não sentimos necessidade, né, realmente de começar. Ainda não percebemos expor as pessoas, de expor essas pessoas, de colocar essas pessoas numa situação complicada e de risco. Então, muita paciência. A única coisa que temos aberto é na segunda-feira, da 1 às 5, o nosso brechó. E mesmo assim com uma pessoa que está abaixo de 60 anos, que ela está uma pessoa bem mais nova, porque foi conseguido, mesmo assim com restrição de entrada, com álcool gel, máscara e todos os cuidados. Também continuamos recebendo as nossas cestas básicas para as nossas famílias, para os nossos idosos, e estamos ajudando outras famílias que estão aí num momento delicado financeiramente, pessoas que estão com uma dificuldade imensa, gente que mora lá para o Paicará, lá no Guarujá, gente que está morando e que está passando por um momento difícil. Além de ajudar os nossos idosos, que a gente já ajuda já com que tem de baixa renda, nós também estamos ajudando aí essas famílias, então continuamos recebendo as nossas cestas básicas. Vamos lá, o que nós temos hoje para abertura? Hoje é continuação, né? Da realidade é continuação. Não, mas tem uma abertura aí. Tem abertura. Nosso querido Vansan. É o Vansan hoje, olha só, que legal. Veio dar uma palhinha pra gente. Vamos lá? Vamos assistir o Vansan? Vamos lá. Vocês vão assistir o Vansan daqui a pouco, viu, gente? Deu um problema técnico aqui, porque nós tiramos, acabou saindo do local onde a gente costuma assistir. Nós vamos, vai batendo um papo com eles aí que eu vou acertar aqui. Bom, gente, vamos hoje é a continuação do livro, da pergunta da 100, foi 100 a semana passada, não é nem pergunta, né? É uma colocação da 101, que vamos falar sobre a terceira classe dos espíritos, né, os imperfeitos, né? Então, ou seja, a pergunta é: onde estão os espíritos imperfeitos? Só na espiritualidade? Não, na realidade, os espíritos imperfeitos, eles estão à nossa volta e como nós somos, né? Imperfeitos somos todos nós. Eu, na minha visão particular, espírito perfeito, tá, encarnado, só houve o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Não vou falar de Jesus, não. Jesus é um caso à parte, né? Mas no contemporâneo, né? O espírito contemporâneo da nossa época, realmente foi Francisco Cândido Xavier, que foi um exemplo de um iniciante, como bom espírito. Né? O Newton, eu quero dar um oi aqui para Rosa Rodrigues. Boa tarde, Rosa Rodrigues, Rose Amorim, Sueli Manfredi, Alcina Medeiros, João Francisco Rossini de Uruguaiana, tá? Voltou, João Francisco, estávamos sentindo a sua falta. Ele está mandando um abraço para todo mundo e dizendo: meu queridão Zé Maria, queridão, saudades, Francisco, volta aí. Um abraço, né? Um abraço. E o churrasco é o seguinte, amigo, eu estou mudando para o vegano, tá? Tu vai ter que fazer churrasco vegano. E vegano? Então, pelo visto, o Wilson convenceu ele, hein? Ele ganhou. A gente fez realmente uma live sobre isso e ele acabou ganhando. O debate, pelo visto, o cara ganhou. Isso. E acabou de entrar a Rosemary Cortez Caetano. Seja bem-vindo, Rosemary.
Olha, vamos lá, vamos ver se sai agora? Vamos lá? Bora. Vamos começar então com música. Ele já afinou o violão, vamos lá. Saudade, menina triste, que guarda tanta dor. Saudade é a lembrança da partida de um grande amor, onde arrancou a maldade, onde amor, a saudade. Saudade, tortura da alma, que tira a felicidade. Saudade é a esperança de poder encontrar o amor que partiu para não mais voltar. De um botão nasce uma flor, de um olhar nasce o amor, do amor a felicidade e da lembrança a saudade, a saudade. De um botão nasce uma flor, de um olhar nasce o amor, do amor a felicidade e da lembrança a saudade. A saudade. Isso aí, pessoal. Ei, Vansan, Começamos bem com o Vansan, né? Tava falando pro meu amigo aqui que chegamos a fazer, ó, que se você quiser conhecer mais da história do Vansan, tem uma live do Vansan que nós fizemos aí no Ceará. Vale a pena, gente, vale a pena. Vale a pena. Eu quero dar um abraço também, a Maria Lúcia Neves entrou, a Regina Lago, a Margarete entrou pelo YouTube, né? Margarete Gomes. Seja bem-vinda, Margarete, para vocês. E Maria Lúcia Oliveira Neves, que... A Maria Lúcia está nos dois, está no YouTube e está no Face. Tá bom? E agora, vamos estudar, pessoal? Bora, galera. Pessoal, o que vocês não entenderem, pergunte. Ele está aqui para isso. Se eu não souber, eu pergunto para os universitários. Não, e tirem dúvidas. Procurem aproveitar a presença dele. Vamos lá, vamos aproveitar. Tirem dúvidas, inclusive se tiver alguma colocação pessoal, particular. E não concordando também. Não concordando, alguma coisa, fiquem à vontade. Isso aqui é um grupo de estudos. Aqui eu não sou professor. Como vocês, eu estou aqui junto só participando e colocando a grade do livro. Vamos ver se funciona agora, né? Se a Rede Globo erra, por que eu não posso errar aqui também? Vamos ver se sai, vamos lá.
Terceira ordem, espíritos imperfeitos. 101. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. São limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual, e o pouco que sabem se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções completas deste mundo. Mas, em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Os espíritos se revela por sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e essa visão lhes constitui um tormento incessante, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, tanto pelos males de que padeceram em vida, quanto pelos que causaram aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Então, pessoal, o que nós podemos tirar para nós, para o nosso dia a dia, com essas colocações? O que a gente pode perceber nisso tudo? Será que esses espíritos imperfeitos estão só na espiritualidade? Ou cada um de nós fazemos parte dessa imperfeição? Se nós analisarmos tudo que foi dito e as características dos espíritos imperfeitos, com certeza eu estou dentro dessa característica, de tudo que eles falou, né? E se nós observarmos, que eu comentei logo no começo, que se nós observarmos, eu pelo menos em particular, conheço apenas um espírito que estava iniciando a escala da segunda ordem dos espíritos bons, na minha visão particular, que foi Francisco Cândido Xavier. Porque ele, na realidade, eu estou falando do nosso tempo, né? Nosso tempo contemporâneo, estou falando do tempo para trás, estou falando do hoje, do agora, do que eu conheci verdadeiramente, né? Que eu tenho consciência. Francisco, ele foi um exemplo de todos, em todos os sentidos. Suas atitudes sempre eram atitudes de respeito, de amor, e a partir do momento em que ele foi evoluindo materialmente, ou seja, a partir do tempo de vida que ele foi tendo, ele foi cada vez mais se lapidando. No início de suas vidas, ele era uma pessoa maravilhosa, mas ainda tinha alguns resquícios do seu passado, de sua ancestralidade, né, das suas reminiscências, pequeninos, mas que ele conseguiu ir lapidando ao longo do tempo. Não é verdade? E ao desencarnar,
já quando estava já com seus 60, 70, até o período em que desencarnou, ele já tinha uma postura de início, gente, de espíritos bons, ou seja, ele estava na faixa dos espíritos bons. Porque com certeza ainda existia nele, dentro dessas características que foram ditas, nessa colocação 101, essas características ainda alguma coisa, alguns resquícios ainda existia nele. Porque esse planeta, nós temos que entender que hoje nós somos um planeta em processo regenerativo. Estamos saindo do prova e expiações, onde realmente nós estávamos presos à matéria, ao poder, à ganância, de forma mais intensificada. E agora já estamos entrando dentro do processo regenerativo. Estamos iniciando esse período de regeneração em que a Terra irá estar. Isso se iniciou na década de 70. O processo regenerativo, ele se infiltrou, né? Ele começou a se infiltrar naquele processo de provas e expiações na década de 70. Quando ele começou a germinar. É como se na década de 70 a gente tivesse arado a terra, preparando o espiritismo, né? Quando ficou forte, o espiritismo, ou melhor, as informações espirituais. A gente fala o espiritismo, a gente está trazendo para nós, né, a verdade plena como espíritas. Isso não acontece. A verdade, na realidade, é uma doutrina dos espíritos. A verdade é de cada um e nós temos que respeitar não só o espiritismo, como as outras religiões também. Porque são focos, né, são portais em que fazem com que a gente nos conecte com o Criador. Tá certo? Então, nesse processo de 70, a regeneração penetrou. E ali começou a lapidar, filtrar as informações que vinham para nós. Muitos daqueles espíritos, nós sabemos que muitos daquela época, após a Segunda, só para vocês terem noção, para nós termos noção, após a Segunda Guerra, uma grande quantidade de espíritos migraram para um planeta chamado Crion, que é um planeta em que Jesus também é governador planetário. É um planeta primitivo. Então, esses espíritos que não tinham mais condições na avaliação da espiritualidade, que estavam abaixo da terceira escala nossa, ou seja, não tinha mais condições de se melhorar, eles migraram, né, ou foram exilados para um planeta chamado Crion. E esse planeta já está no processo primitivo de evolução. E lá, necessariamente, eles não estão encarnados, porque vejam bem, nós temos que entender o seguinte: quando um espírito dessa escala, às vezes o pessoal fala, você saiu do assunto. Não, é escala também. Quando o espírito sai de uma escala para ir para outra, não é assim, ó. Não é desse jeito. Existe um processo, todo um processo de transformação. Transformação espiritual, transformação perispiritual e transformação orgânica, de acordo com a condição e com o habitat do planeta. Veja bem, um espírito que está hoje na forma que nós estamos física, vamos regredir, digamos assim, a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, né? De 40 para 50. O que acontece? Apesar de serem espíritos bruscos, cruéis, né? Que não tinha mais condição de recuperação, esses espíritos já tinham uma ideoplastia, ou seja, uma ideia formada. Eles já tinham um paradigma pessoal, já tinham seus conceitos, as suas ideologias. O corpo físico já estava formado de acordo com a necessidade orgânica do espírito para transitar no planeta, tá certo? Então, quando eles foram degradados para esse planeta primitivo, como é que era a Terra quando era primitiva? Nós éramos primatas, é assim? Hominídeos, mas primatas. Porque tem dois tipos de primata. O hominídeo, que é aquele que partiu para chegar ao que nós somos hoje, e aquele primata que são símios,
né? Os símios são primatas, mas não tem nada a ver, são os nossos primos, assim por dizer, mas não tem nada a ver com esse processo nosso, evolutivo. Então o que acontece? Eles vão sair daqui com uma característica humanoide, né? Com uma característica humana, e vão para esse planeta, que eu desconheço, não tenho essa capacidade, digamos assim, de desdobramento para conhecer, mas com certeza está num processo evolutivo. E provavelmente nesse mesmo processo nosso, são primatas, né, que estão sendo preparados, né, para poder se desenvolver. Então imagine essa transformação, como é que é. Você chegar lá, e agora, como é que eu faço? O meu perispírito, a minha, diga assim, a minha energia perispiritual, que era necessária para a roupagem terrena, de repente, essa tem que ser transformada, transmutada, modificada com a biosfera do planeta. Então, vai ver aqui, imagine uma diálise energética, né? Como se fosse 2 tubos em que passa pelo equipamento. Isso é a minha visão. Vocês podem até contestar ou não, ou até opinarem. Mas, tipo assim, o plano espiritual, os arquitetos, os técnicos do laboratório começam a pegar essa energia, esse plasma perispiritual e fazer uma transmutação, uma transformação, para que o espírito, no momento certo, eles encarnem nos primatas. Então, veja como é complexo tudo isso. A nossa vida é complexa. Como é complexa a espiritualidade, é muito mais além do que a gente às vezes cria digamos assim, esse misticismo, esses dogmas, né? E a gente acaba criando uma situação. Mais espíritos, tem alguma pergunta aí, Zé? Tem. Tem? Então vamos. Só um instantinho. Ok. A Rosa Rodrigues colocou assim: Newton, todos os espíritos passam pela fileira do mal para alcançar o bem? Veja bem, todos os espíritos passam pela ignorância, não pela fileira do mal. Isso digamos assim, é um paradigma que tem que ser rompido, viu, gente? Porque se assim é muito cômodo. Eu sou mal, eu tenho que passar por isso mesmo para poder aprender. Não é isso, não. Nós passamos pela ignorância. Nós nascemos simples e ignorante e assexuados, tá? Então nós não somos simples, não temos conhecimento, somos uma agenda. Imagina aquela agenda, as mulheres, alguns homens fazem, mas as mulheres antigamente, que quando acordavam, pegavam uma página em branco e começava a escrever o seu dia a dia, né? Tudo aquilo que era importante para ela e o que não era. Então, nós, ao sermos criados simples e ignorantes, nós recebemos um baita de uma enciclopédia, digamos assim, mas em branco, a primeira página, e eu começo a escrever a minha vida. Então, ignorante sim, porém, a maldade, ela é consequência da ignorância, quando você realmente reincide na ignorância. Quando a gente conhece as coisas, e a partir do momento a gente começa a insistir naquilo, aí já passa da ignorância para o conhecimento. Vou falar uma linguagem, eu não gosto muito da palavra mal, não é por nada, é porque o mal, quando você fala, ela já traz uma conotação de algo estarrecedor e que não tem jeito, digamos assim. E não é isso, a ignorância sempre tem jeito. E quando você está deturpando a verdade, a realidade, né, que a gente chama de mal, quando você está corrompendo a natureza humana, porque o mal, na realidade, além de ser a ignorância do bem, o que ele é? Nós estamos corrompendo a nossa natureza. Pode reparar, tudo aquilo que se faz, que corrompe a natureza, que muitas vezes os terapeutas, nós chamamos de normose, porque normal é uma coisa, normose é outra. A normose é quando você tem um hábito que ele corrompe, de alguma maneira, corrompe a sua natureza, né? Quando você faz um ato que corrompe a natureza, você está criando uma normose, um hábito corrompido, né? Então, o que acontece? Quando você não conhece, eu tenho uma amiga minha, querida, uma irmã, que fala assim: a minha ignorância me protege. É a esposa Letícia, aquela esposa do Beni Coquito. E ela fala isso, a minha ignorância. Porque a partir do momento que eu conheço que realmente é uma coisa distorcida, quando eu começo a fazer, aí eu estou corrompendo. Tá certo? Então, não
a minha visão particular, tá, gente? Eu não sou dono da verdade. Eu queria oferecer aqui um grupo. Como grupo, nós temos todo o direito de opinar e principalmente de discordar. Porque na discordância que nós crescemos, nós ampliamos nossa mente. Eu, particularmente, não acredito, mesmo porque eu não só acredito, como eu sei dessa força criativa que a gente chama de Deus, né? Então, eu acredito em Deus, e principalmente em Jesus, o nosso modelo e guia. E eu, particularmente, não acredito que o Criador permitiria que eu passasse pelo mal, ou seja, fosse mal para prejudicar pessoas. Ele também permite que eu aprenda, que os dois aprendam quando eu faço alguma coisa que prejudica o outro, porque o outro permitiu. Porque todos nós sabemos que nós criamos faixas vibracionais para isso. Tá bom? A Beatriz Souza, ela escreveu aqui uma ata, praticamente. É uma história muito legal. Então, ela fala assim, olha, eu estou em dúvida sobre a minha avó, Sebastiana de Carvalho de Oliveira. Ela se foi há 32 anos. Assim que veio a pandemia, ela me apareceu triste e me perguntou por que eu chorava muito. Eu disse a ela que estava magoada com meu ex-namorado. Mas ela, como antes, carinhosa, fez cafuné nos meus cabelos. E eu dormi uns dias, ela pareceu preocupada com a minha mãe. Ela teve 4 AVCs, faz 1 ano que a minha mãe não anda. Eu disse, vovó, não fica triste que a minha mãe vai melhorar. Aí ela deitou no meu colo, como ela fazia quando criança. Passou uns dias, ela vem linda, feliz. E eu estou confusa se ela virou luz para a minha vida. Eu a amo muito, sinto muito sua falta. Não sei se estou fazendo ela se responsabilizar da minha nova transformação espiritual. Família é sempre família, gente. Seja aqui na matéria, seja na espiritualidade. A sua avó, Beatriz, né? Beatriz. Viu? A sua avó, Beatriz, ela é amorosa com você na espiritualidade como é agora. A sua avó faz parte da sua família espiritual. E se ela hoje visita o seu lar, é porque ela está em condições, de alguma maneira, lhe ajudar. Né? Porque os nossos protetores, na realidade, é isso nós conversamos até semana passada, né, ou retrasada, que a gente tem uma ideia errada dos protetores. Eu escuto pessoas falar assim, meu protetor é Iansã, meu protetor é Santo Antônio, é São Bento, São Benedito, são isso, são aquilo. Não, gente. Os nossos protetores são os nossos familiares. Quem é que nos protege quando nós estamos aqui na carne? Não é os nossos pais, nossos avós, e é muitas vezes amigos. Tem amigos que nos amam muito mais do que um irmão. Tem gente que até fica chocada. Puxa vida, isso é doloroso. Eu falo, não, mas é natural. Porque a nossa família não é terrena. A nossa família é espiritual. Tem amigos que estão conosco, que na outra encarnação foram os nossos pais, os nossos irmãos, e por justamente conseguirem lapidarem toda aquela ranço, aquela agressividade que tinha, e aprendeu a nos amar, não precisa mais vir comigo, porque normalmente quando estamos juntos por 2 finalidades. O trabalho, digamos que eu casei com uma pessoa em que nós dois vamos cumprir uma tarefa. São 2 missões diferentes, porque eu estou com a minha missão e a minha esposa com a missão dela. Porém, os dois têm a mesma tarefa. A gente se une, né, amorosamente, e vamos trabalhar junto. Isso é uma. A outra é justamente para parar arestas, ranços, raivas e até ódio muitas vezes. É necessário que a gente... O universo necessita que a gente... Porque o amor cósmico universal é a nossa verdadeira religião. Toda essa religião que nós temos hoje, esses vários segmentos que existem e que estão sendo criados, na realidade, são ramificações de uma única religião. Né? Que é a religião nosso religar com o universo. Chama-se amor cósmico universal. É o que constrói, o que restaura, o que faz com nebulosas, que são estrelas, as estrelas que criam estrelas, destroem estrelas e assim por diante, e cria cada um de nós. Então, Beatriz, a sua avó está feliz porque ela está vendo o resultado na sua vida. Ela está feliz porque provavelmente, quando ela se preocupou com a sua mãe, né, se eu entendi, ela teve AVC, né? Preocupou com a sua mãe, provavelmente os amigos espirituais e até protetores da sua avó chegaram para ela e explicaram a situação.
e mostrar o porquê e a importância de tudo isso, e ela ficou feliz. Ela ficou feliz com o teu crescimento, com a tua luz, sim. A partir que você se ilumina, você começa a se melhorar, essa luz é expandida e sua voz percebe sua felicidade. Eu sou avô, então a minha felicidade é ver meus netos felizes. A partir do que eles estão felizes, eu posso estar, a minha vida pode estar de cabeça para o ar. Pode estar um pandemônio. A minha vida está uma droga, mas quando eu olho para o neto meu e vejo ele feliz, se realizando, isso é um bálsamo. Eu até esqueço dos meus problemas. E eu acredito que você também deve ser assim com as pessoas que amam. E com certeza é o que está acontecendo com a sua avó. Tá certo? O João Francisco está dizendo, perfeitamente, meu querido Newton Júnior, lá de Uruguai, o João Francisco Cossini. Obrigado, Francisco. Delmira Ciccone Moutinho, boa tarde para todos. Por favor, leve comida para casa. Não, brincadeira. Não. Fala aí comida, o seu almoço hoje estava uma delícia, hein? Caramba. Isso aí. Como sempre, viu? Você está bem com ela. João Francisco. Eu estou engordando, tem que dar uma... João Francisco Rosini está falando assim, família é a nossa central terapêutica do amor. Vamos amar e ser amado para as nossas famílias. Perfeito. A gente está falando de família, você está falando dos espíritos em relação ao conhecimento do bem e do mal, não é isso? Sim, com certeza, com certeza. Todos os espíritos, que nem você falou, nem todos têm acesso ao mal, não é isso? Pelo que você me explicou agora, é isso? Isso. O acesso ao mal, quem determina sou eu. É assim, eu sou criado... Quer ver um exemplo, gente? Jesus. A diferença de Jesus, talvez para nós... O que é muitos de nós, né? O que acontece? Jesus foi um espírito que ele foi criado simples e ignorante como nós, porque a igualdade é universal, ninguém é privilegiado. Simplesmente no caminho dele ele observou os fluxos, né, da vida. Ele aprendeu, opa, é assim que se faz. Ele aprendeu, opa, é assim que se faz. Olha, quer ver a gente entender? Nós vamos entender isso facinho. Facinho. Começa o ano letivo, né? Primeiro ano da faculdade, vamos falar da faculdade. Primeiro ano da faculdade. O professor abre a porta, os alunos entram. O que acontece na classe de aula? Existem aqueles que sentam na frente, né, que estão interessados em estudar, ficam focados, tudo que o professor fala está focado, escreve, não é isso? E isso é aqueles que olham no fundinho, a turma do fundão, que só quer conversar, só quer o diploma no final do ano, a qualquer preço, mas... quer viver a vida adoidado, né? Curtir a vida adoidado, tá certo? Esses que estão na frente, eles erram? Sim. O professor explicou, ele pode não ter entendido, e na prova eles vão mal. Vão mal ou então erram 1, 2, 3 perguntas. Qual é a diferença desses que estão na frente, que erraram, daqueles que estão no fundo, que não estão dando nenhuma atenção? Simplesmente o interesse em acertar, em fazer o certo. Eles vão errar? Vão. Eu vou errar? Vou. Né? Você vai errar? Vai. Por mais bem intencionado que você esteja. Por quê? Porque existe em cada um de nós duas coisas que interferem. Primeiro, a ignorância, ou seja, não conhecer do assunto. E segundo, as reminiscências. O que é? É o que experiências que eu trago comigo, que muitas vezes são as minhas réguas para eu medir uma atitude minha na hora que pode estar errada. Por isso que costumamos dizer que o certo e o errado é muito relativo, porque o que é certo para mim não é certo para o outro. Porém, mas existe uma única verdade. Então, esses alunos que erraram, qual é a diferença deles? Quando eles perceberem que eles erraram, eles vão tirar o foco do erro e vão criar o foco do acerto. Eles vão buscar, porque eles querem tirar 10. Os de trás estão nem aí, né? Então, no final das contas, é mais ou menos isso. Nenhum de nós temos necessidade a passar pelo mal. Mas o mal, todos iremos errar. Mas a gente escuta, né, que você precisa conhecer o mal para saber como agir pelo bem. Por quê? Eu escuto isso, sim. E eu estou aqui fazendo um papel de advogado do diabo. Eu escuto isso no espiritismo, gente falando. Perfeito, você falou certíssimo. Zé está perfeito nessa colocação. Nós falamos, mas é isso, vamos analisar. Eu como demais, né? Como demais. Aí a pessoa fala assim, cara, esse prato tá muito cheio, isso aí tu vai te fazer mal. Não, tá bom demais, né? Tô aí, ó. E vai comendo. Tô comendo. O que vai acontecer, gente? Eu preciso, no momento, ter uma indigestão, vou falar uma coisa mais leve, uma indigestão para perceber que eu
É o caos, né? É o famoso caos, né? É o caos que a gente faz. Chama-se a lei da entropia, é a lei do caos. É quando você chega num limite para poder ir. Aí o que acontece? Eu comi demais. Aí entra a congestão e falo, caramba, realmente eu preciso comer menos. Ou então eu tenho um ataque cardíaco por entupimento das vasos. Ou seja, eu cheguei no meu limite para perceber que eu estava errado. E é mais ou menos isso. Não é que, veja bem, na minha visão particular, que eu falei, aceito qualquer colocação contrária para mim poder analisar. Mas é assim, não é que eu tenha que chegar no limite do mal. Eu não acredito que Deus, o Criador, aquele que ama como eu amo meus filhos, queira que o meu filho chegue no limite do mal para poder aprender. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. A Alcina está colocando aqui que o mal não existe, ele é a ausência do bem. Isso, perfeito, Alcina, muito bem colocado. Então, o que acontece? Nós não precisamos entrar no caos não, gente. Nós precisamos chegar num conflito, numa guerra para poder perceber, para valorizar a vida? Não. Se você não valoriza a vida, é porque você está na ignorância do bem, como bem falou Alcina. O que é a vida? A vida é o bem de ter. Não tem coisa melhor que viver. Porque a reencarnação é uma bênção, uma dádiva. A gente implora para reencarnar. E depois que reencarna, a gente não dá valor à vida. Então, precisamos fazer isso realmente para poder dar valor? Não, é que realmente nós vamos abusando. Chega num limite que as forças que regem o universo falam assim, agora chega. Né? A Alcina está falando, assim como as trevas é a ausência da luz. Perfeita, muito bem colocado, perfeito. E Marisa Fente Pérez aplaudiu. Só gente inteligente nesse nerd, hein? A Beatriz Souza, na qual falou da vozinha dela, falou assim, verdade, depois que eu conheci vocês e o Ceará de José, estou me libertando de muitas coisas que estavam presas. Meus filhos estão me vendo mais amorosos, iluminados. Daqui para frente quero só melhorar. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Nós é que agradecemos, porque se não fosse você e vocês, isso aqui não existiria. E nós aqui não teríamos a oportunidade de aprender, porque, como eu costumo dizer, na maioria das coisas que eu falo, eu sou o primeiro a ouvir, né? Porque eu mais todos nós. Então, muitas coisas que você ouve, é para mim ouvir, para mim modificar também. E eu tenho plena consciência disso, que isso aqui não é para vocês, isso é para nós. Para mim, principalmente. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês nos dão. Eu quero dar uma boa tarde para Delmira Santos. Ela está falando assim, o nosso cônjuge obrigatoriamente faz parte da nossa família espiritual? Sim. Sempre? Sempre. Mas eu posso fazer uma escolha errada? Escolha? É. Por exemplo, o nosso cônjuge, ele está falando aqui que deve ser o marido. Né? O marido, eu não posso falar assim, de repente não era ele, ou eu escolhi por outros interesses. Olha, funciona assim, gente. Ou seja, sempre tem alguma coisa. Nada é fatalismo, tá, gente? Aprende isso. Fatalidade no universo não existe. Por isso, se existisse, não precisaria livre-arbítrio. Concorda? Se você tem livre-arbítrio, é porque a fatalidade não existe. Agora, vamos entender o que é família espiritual. Família espiritual não é a família consanguínea, tá? Não é a família consanguínea. Por exemplo, família espiritual, o Zé faz parte da minha família espiritual. De que maneira ele faz parte da minha família espiritual? Essa afinidade. Não existe acaso, no universo não tem acaso. Tudo está cronometrado, tudo está numa engrenagem, tudo está num projeto universal, aí no nosso terreno, aí depois vem da nação, da sociedade, da comunidade e da família. Tudo é um processo. A família espiritual, necessariamente, não se liga à família consanguínea. A família espiritual é aquele laço que nos une de alguma forma. É diferente dos nossos conceitos materiais. Por isso que eu falo, a gente mede muito com as nossas réguas, né? O que acontece? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, vejamos, os nossos protetores, aquele que nos protegem, fazem parte da nossa família espiritual. E provavelmente não é o avô, muitas vezes não é o avô, a avó, o pai, a mãe desta encarnação. Pode ser alguém que nos acompanha 3, 4, 5 encarnações. Que lá atrás, há mil anos atrás, foi quando eu tive o primeiro contato e a partir daí eu criei um laço afetivo. Quantos de nós temos amigos com uma afetividade tão grande que a gente até se emociona com a amizade? Quantas pessoas a gente às vezes não encontra do nada e fala, caramba, parece que eu te conheço há anos.
Então, isso é família espiritual. Agora, com relação ao cônjuge, com relação à esposa e o marido, tem um detalhe. André Luiz, ele nos disse o seguinte, André Luiz não, Emmanuel nos fala o seguinte: você quer ter uma pessoa para a vida toda, ou seja, por várias encarnações? Odeio. Tenha ódio dele. Porque você jamais vai se livrar dele, enquanto não aprender a amá-lo. Porque só o amor liberta. Isso não é apenas uma metáfora, não, isso é uma realidade. O que faz a família carnal são as dificuldades de afetividade entre ambos. A paixão, que é o que une o casal, né? O que une o casal principalmente é a paixão. A paixão, eu não falo, paixão é fogo morro acima, água morro abaixo. Né? Ninguém segura, não é assim que funciona? Por quê? Porque nesse momento é o momento que você tem que arar a terra para poder começar a plantar a sementinha do respeito, da tolerância, né? Então, nesse momento, a paixão tá lá, arrancando da terra, você não quer nem saber, você se agarra, você se beija, você faz, né, mil e umas, assim, vai contra tudo e contra todos. Então, nesse momento, o que acontece? Esse processo une o casal. Aí, quando a paixão vai sumindo, vai esfriando, fica o que você semeou. Aí muitas vezes você vai perceber, eu escuto muito isso nas nossas terapias, tipo assim, eu sei, eu gosto dele, mas não tem nada a ver mais. Né? Então por quê? Porque é o momento da consciência do respeito. Né? Isso. Deus ajuda os homens através dos próprios homens. E normalmente aquelas pessoas que estão do nosso lado, que dizem aquilo que a gente não quer escutar, é o que estão nos ensinando. Tá bom? Tem bastante gente agora, vamos mais, não vai dar tempo de atender todo mundo. Bora. Delmira Ciccone Moutinho, sua esposa, diz assim: temos que ter interesse em nos aprimorar. A doutrina ajuda muito nessa busca. Certo? Certíssimo, certo. E como sempre. a Maria Lúcia Neves fala assim, a nossa amiga Maria Lúcia: temos exemplos bons e maus à nossa volta e fazemos escolhas. Perfeito. É isso? Perfeito. Alcina Medeiros: a partir do momento que fazemos o bem, o mal deixa de existir em nosso comportamento. Falou tudo, Alcina. Perfeito. João Francisco Rossini: conheças a verdade em sua totalidade, pois somente será o seu suporte, ou não. Portanto, use sua livre escolha e pratique o seu livre-arbítrio, né, com suas causas e efeitos, ações e reações. Fluxo e refluxo, onde chegar o bem ou o mal, certamente bate em retirada, mas tendes o teu livre-arbítrio, a semeadura é livre, contudo a colheita é obrigatória. Rose Amorim aplaudiu. Rose Amorim fala: então eu errei na escolha? Tinha que ser, não importa o tempo que durou. Não existe o erro, foi decisão sua e dele. Todo projeto reencarnatório não é decisão de um só, não. E a gente pode desistir. Na espiritualidade, eu vou dar um resuminho bem rápido, tipo assim, sabe como é que quando eu fui encarnar, o que aconteceu? Todas aquelas pessoas que iriam fazer parte da minha vida, estavam, vou até, que nem falou um amigo meu, eu vou enlouquecer um pouco a ideia, mais ou menos, só para a gente entender. Imagina um monte de cadeira junto, e eu estou numa sentada aqui, o pessoal todo olhando para mim, e tem dois coordenadores, falam assim: olha, o Nilton vai reencarnar, olha, você vai ser, nessa encarnação, nesse projeto, você vai ser mãe dele. Você quer? Não quero não, Deus que me perdoe, não quero não. Aí quem quer ser mãe do Nilton? Eu quero, eu aturo ele, vai. Entendeu? Mas todos têm uma afinidade em comum, um compromisso em comum e uma responsabilidade em comum. O projeto encarnação não é assim, vai, pode ir não é assim que funciona. E chega aqui e fala assim: não, eu quero você como marido, não, eu quero você. Não, até aqueles namoradinhos, né? Que a gente teve aquela paixão, primeiro namorado, primeira namorada, né? Que teve aquela paixão, tem influência em nossas vidas. Não para agora, são sementes que estão sendo plantadas para uma próxima encarnação. Ou talvez até nessa, né? Delmira, a tua esposa está falando assim: você disse que não errou. Não, eu acertei com certeza. Pô, foi o único acerto que eu fiz da minha vida foi você, meu amor. Está garantido o final de semana no nosso amigo. Vamos lá. Delmira, podemos nos enganar no que é o bem? Às vezes podemos pensar que estamos fazendo o bem e isso pode não ser. Eu vou falar uma coisa que eu falo para mim. Eu sempre sei quando não estou fazendo bem. A gente tem sempre consciência disso? Tem. Tem consciência? Lá no fundo tem. É que assim, sabe o que acontece? Existe uma coisa que chama escombros.
Sabe o que é o escombros? É quando você joga algo em cima de alguma coisa, você abafa alguma coisa que lhe incomoda para poder ter um ganho. Entendeu como é que é? Isso aqui eu vou sacanear o Zé, mas, pô, ele é um cara bacana. Aí eu vou jogando escombros, mas ele não é tão bacana assim, eu vou jogando escombros. Você não pode fazer isso com você. Mas você também não é uma pessoa, entende? Eu vou jogando escombros em cima para depois ficar aliviado. Tá. Eu vou e faço. Mas todos nós, isso é a minha visão pessoal, mais uma vez, gente, não é a verdade única, a visão pessoal. Todos nós estamos sabendo que fizemos quando repetimos, tá? Não quando é, tipo assim, a primeira vez, tipo coisa assim. Que nunca é a primeira vez, porque afinal de contas nós temos milhares de anos, né? Já passamos por isso em algum momento. Mas consciência, todos nós temos que nós estamos prejudicando. Sabe como é que a gente sabe? É tipo assim, se ele fizesse para mim, eu ia gostar? Pronto, é o que Jesus falou, né? Olha, a Eliana Fernandes, boa tarde, Eliana. Ela vai falar uma coisa aqui, vamos ver o que você acha. Nem sempre o cônjuge faz parte da família espiritual. Às vezes ele vai começar a ser a partir do momento que eu escolho. Vejamos o caso do livro Os Mensageiros, se eu não me engano, o caso do Tobias. Era para fazer uma coisa e casou e não estava programado. Eu desconheço, essa parte eu desconheço, não vou, eu vou falar para vocês. Particularmente na minha visão pessoal, sempre existe uma ligação, tá? Visão pessoal dentro dos que prometo que eu vou ver, eu já li o Mensagem da Luz, mas não conheço. Eliana, cobra a gente, Eliana cobra o nosso amigo aí. Se eu não me engano, o Tobias, eu não tenho certeza, se eu não me engano, o Tobias, no plano espiritual, ele tinha, as duas mulheres moravam com ele, eu não tenho certeza. Né? Quando ele fala com o André Luiz, conversando com o André Luiz, ele fala, essa aqui é minha mulher e tal, isso aqui, bom, mas não sei. Eu vou ver no livro e prometo que eu te respondo. Aí, se realmente né, tá claro, agora, eu particularmente, o Newton, não estou falando em nome da espiritualidade, não estou falando em nome do espiritismo, não, eu particularmente sempre acho que os laços existem e os compromissos também. Agora, talvez, o que ele quis dizer naquele momento, porque assim, que eu falei, não existe fatalismo no projeto reencarnatório, por isso o livre-arbítrio. De repente eu reencarnei para casar com a minha esposa, com a Delmira, tá certo? Eu me reencarnei para casar com ela. No meio do caminho eu decidi que não. É o plano B que eles chamam. Aí caso com uma outra pessoa. Nós dois, eu e ela, teríamos 2 filhos. Peraí, então não vai. E essas almas não vão reencarnar? Vão reencarnar sim. Eu vou sair para um lado, não devo ter filhos, ou ter uns, talvez essa pessoa tiver filho, vai ter, em vez de 2, eu vou ter um dela, tá? E a Delmira vai conhecer uma pessoa que também estava no plano B dela, no compromisso dela, né? E reencarna os dois filhos para ela. E provavelmente a gente se encontre um dia. Isso é minha visão particular, né? Minha visão particular do processo que existe dentro do universo. Porque no universo, gente, apesar do nosso livre-arbítrio, que dentro do mundo fala, o acaso não existe. Mas eu prometo que vou chegar em casa, assim que eu chegar, já vou ver essa parte do mensageiro. Tá bom, gente? Eliana Fernandes, aguarde então, tá? Depois eu preciso fazer uma correção do que eu falei semana passada também. Eu preciso fazer não é nem uma correção, é só um esclarecimento. O João Francisco Rossini também. Nenhuma folha cai ou cairá de uma árvore sem o consentimento de Deus e de Jesus. Perfeito. Tende bom ânimo e paciência, tudo ao seu tempo e momento exato. Só para complementar, no caso, por exemplo, assim, para a gente analisar, vamos analisar todo mundo aqui, eu queria que todo mundo participasse. Eu tive um projeto, no meu projeto encarnatório, eu escolhi minha esposa, graças a Deus, nós somos mais de 40 anos juntos. 40 anos juntos? Mais de 40, ela me atura mais de 40, 46 anos. Parabéns. Parabéns para ela, coitado. Não, para ela. Mas, tipo assim, vai que de repente eu me engrace deu motivo com uma pessoa e tenha um relacionamento fora do casamento. E ela descobre e fala assim, não te quero mais. Não te quero mais, acabou, fim de papo. No projeto reencarnatório, eu tinha 2 coisas. Primeiro, eu dizer não para esse relacionamento. Né? Dizer não para esse relacionamento. Aí eu falhei. O segundo, ela talvez, ela fala assim, não, você vai ter que perdoar, porque na encarnação passada, ou seja, tem todo um projeto, tá? Beleza para os 2? Beleza para os 2. Aí a gente vai. Aí falha um, e o outro falha também, porque os 2 não cumpriram a tarefa. O que acontece?
Ela vai ficar sozinha? Necessária não. Ela pode conhecer uma outra pessoa que faz parte da família espiritual, tá certo? E nessa pessoa fazer uma antecipação de algo que tem que ser minimizado. Gente, isso tudo é um conceito, que nem eu falei, é um conceito para nós discutirmos, vocês aceitarem ou não, refletir. Para mim é reflexão, porque para mim a doutrina dos espíritos chama-se reflexão. Eles nos colocam a informação e nós temos que refletir. Então, dentro dessa reflexão, eu peço a vocês que analisem isso, o que eu disse, e vamos reflexionar, vamos conversar sobre isso. Tá bom, gente? A sua esposa está dizendo que já é tarde. Agora é tarde. Vamos até o fim. Ufa! Yes! Lá vão 46 anos. 46 Você falou anos. 40, hein? Não, falei Você mais de 40. esqueceu, Falei mais de ele 40. esqueceu, Não, não Delmiro. meu filme, rapaz. Pô, não faça isso. Eu falei 46. Agora, eu acho que você já respondeu, mas vamos responder a Regina Lago. Ela falou, e quer dizer então que a pessoa que se divorcia e casa com outro, ele errou na primeira escolha? Não. É isso que eu falei. Acabei de falar. Você já respondeu, né? Não errou nada. É assim, o projeto reencarnatório, eles são trilhas e não trilhos, né? O trilho é aquele que você monta em cima, não tem jeito, não pode sair. Se desencarrilhar, cai. Não é isso, não. Projeto reencarnatório são trilhas. Quando você entra na trilha, tem várias opções no caminho de bifurcação. Na tua vida, tu vai indo, e tem uma bifurcação e um caminho pelo meio, para você seguir o teu projeto. Na bifurcação você decide ir para a direita ou para a esquerda, ou então continuar no teu caminho, que é o teu caminho do projeto reencarnatório. Não existe, todos eles vão levar a um final, né? Se você escolheu esse caminho aqui que não é ideal, no final ele vai fazer isso e vai voltar, que é o nosso ponto final de evolução. Mas nós decidimos as nossas trilhas diárias. Teve uma live que eu fiz uma pergunta, vou fazer para você relacionado a isso. Você que está nos ouvindo aí, que está nos vendo. Fábio Júnior, 8 casamentos que não deram certo. Todos eles, ele tinha compromisso com as 8? Compromisso de casar, talvez não. 8 por enquanto, que eu não sei se tem mais alguma, eu estou por fora. Mas 8. É assim, o compromisso de casar, provavelmente não. Mas o que é isso, gente? Vamos falar sobre isso. O que é essa necessidade? É necessidade de casar. Estar apaixonado. Não é casar, não. Ele não quer casar. O casamento é consequência, ainda mais porque... né? É a necessidade de um preenchimento do vazio que ele tem. Sabe como é esse vazio? É paixão. Vamos ser honestos, todo mundo, o que nós procuramos? Paixão. Num relacionamento, não é verdade? Vamos ser sinceros. A gente quer amigo, a gente até quer, depois de uma certa idade, você se torna um amigo, um companheiro e assim por diante. Mas a gente não quer paixão, não quer que aquela pessoa continue nos olhando como a primeira vez, com aquele olhar de, ai, você é meu príncipe encantado, ai, você é o homem mais maravilhoso do mundo. Todos nós queremos isso, não é isso? Só que isso fica difícil depois. Os famosos 7 anos, que é o quê? É o ciclo, né? São ciclos, de 7 universos giram em torno de ciclos. Após um período de relacionamento, aquilo que você não mostrou que era, começou a aparecer. Não é verdade? E a pessoa que está do outro lado não é obrigada a aceitar. É verdade. Tá certo? E começam aqui os conflitos. E se eu sou uma pessoa egoísta, né? O que é o egoísta? É aquele que é o ego, né? É um ego aflorado. E fala assim, ó, eu sou assim, acabou, não vou mudar. Você me conheceu assim. O pior que não conheceu, né? Não, é verdade. Pior que não conheceu. Aí o que acontece? Aí você começa a não ter aquele carinho, Então o que ele faz? Ele tem dentro dele, Fábio Júnior, assim, tem um vazio existencial, um sentimento de falta de colo, né? De falta de Eliana colo. acabou de falar isso aqui. O Fábio Júnior quer buscar nas mulheres o vazio que está nele, infelizmente. Parabéns, Eliana. Parabéns, Eliana. Exatamente. Esse vazio, ele quer tamponar, não é com as mulheres, ele quer tamponar com afeto, com carinho, com uma idolatria, né? Ou carência? Carência, não, mas é carência, entendeu? Cria esse tamponamento dessa carência. Essa carência tem vários motivos, rejeição, tem frustração, tem a baixa estima. Isso é fundamental, é uma baixa estima aflorada. Né? É uma coisa que está muito nele e ele precisa de colo. Isso chama-se dependência. Né? São pessoas que acham que só vão ser felizes
com a dependência do outro. E na realidade, o que acontece? É uma ausência de si mesmo. Ele vai casar até os 90 anos de idade. Vai. Aí ele vai. Vai estar com 90 velhinho, vai ser coronel, vai ter mais uma menininha de 20 anos. É o que não vai... criticando ele, pelo amor de Deus, né? Mas é uma atitude que ele escolheu. Mas é esse vazio mesmo que você falou, né? E que a Eliana falou. Aliás, a Eliana falou assim, corrigindo aquela questão do livro Mensageiros, o caso é de Otávio, do livro Mensageiros. Tá? E ela falou que semana que vem ela estará, ela falou aqui, ó, ela estará aqui para eu quero uma resposta disso. Porque o que você falou do Tobias, André Luiz visita ele, se eu não me engano, tá, gente, que é tanta coisa que eu infelizmente não tenho a memória de Haroldo, nem de Rossandro, nem de Divaldo, infelizmente. Mas a gente passa, porque se eu não me engano, o Tobias, ele está morando com as duas mulheres. A primeira que desencarnou e a segunda... Mas ele falou que é Otávio o nome da... E as duas vivem como na Irmandade, né? Então, isso dá um ano passando no livro de... dá uma olhadinha lá depois, né? Mas eu vou... Ela falou que vai ver, hein? Ver, com certeza. Não, pode me cobrar, hein? Pode me cobrar que eu vou ter resposta semana que vem. Ela deu risada. A Rose Amorim falou que completou 2 ciclos, divorciou com 14 anos de conflitos. 2 ciclos deve ser os 7 anos que o pessoal fala. Tá né? vendo? 7, a gente vê que é lógico que não é 7 anos, né? Na realidade, é por ali, 7, 6, 5, mas é naquele. Que nem o próprio irmão não fala, né? Nada é fatal, ela tem ela é variável, né? Ela é volátil, né? Então. Isso aí. Né? E a Alcina Medeiros, para a gente encerrar aqui hoje, o problema é que diversos relacionamentos criarão vínculos e tomara que sejam bons, que é o caso do Fábio Júnior, deve estar falando do Fábio Júnior. O vínculo, veja bem, para ele poder ter um relacionamento com aquela pessoa, o vínculo existe. Né? De alguma forma, quando a gente fala vínculo familiar, gente, não significa que tenha sido casado, que tenha sido pai, que seja mãe, filho, não. A família, na realidade universal, ela está ligada à afetividade, a gente confunde as coisas. A gente acha que família consanguínea está relacionado, primeiro ao sexo, né? Que não tem nada a ver com amor. Amor é uma coisa, sexo é totalmente diferente. Né? Então, amor é uma coisa, sexo é outra. Você pode ter amor sem sexo, tá? Você pode ter amor sem sexo. E com certeza sexo sem amor. Né? Tanto é que a gente ama pai e mãe e não quer fazer relação com pai e mãe, nem com filho, nem com filho. As pessoas normais, tá? Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas as pessoas... não na normose. Lembra a normose que eu falei? Não como normose, como normalidade, como a natureza nossa, né? É nesse sentido. Então acontece, o amor é uma coisa totalmente diferente do sexo. Você pode ter amor sem ter sexo. Porque o sexo, a natureza do sexo é oportunizar novos espíritos na Terra. Né? Mas eu tenho prazer com, lógico, e outra coisa, o único ser que tem orgasmo quando faz sexo é o homem. Os animais não têm. Por quê? Porque tudo tem uma função orgânica, que eu não vou falar, senão a gente fica, é um seminário. Mas o que acontece? Tudo isso, uma coisa é totalmente diferente da outra. Né? Então, ele nem entra na balança amor e sexo, não. É só amor. O sexo não existe assim nessa função. O amor, lógico, você tem um relacionamento amoroso e tal, consequentemente você vai para o sexo, né? Mas necessariamente não tem vínculo direto, não. Tem mais um espaço só para mais uma pergunta para a gente encerrar. A própria Beatriz voltou e falou, eu não tenho sorte nos meus relacionamentos. Quando eles percebem que eu estou gostando deles, eles desaparecem. Acho que eu vim para ficar sozinho. Não, Beatriz. Olha, eu também acho que não. É que nós não temos tempo, com certeza, né, José? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Para você pensar, e depois, se você quiser meu WhatsApp, a gente pode conversar no WhatsApp. Isso se chama-se autossabotagem. O problema não está nos relacionamentos. O problema está em você. Eu sei que é difícil de escutar isso. É ruim de escutar isso, né? É ruim de escutar. Eu sei porque muitas coisas que me são ditas é ruim. É o famoso Papai do Céu ajuda os homens através dos próprios homens, falando aquilo que eles não querem escutar. Esse pensamento seu é uma autossabotagem. Né? Emocional. Pô, mas você fala, mas como assim? Eu não quero sofrer. Não é que você não queira sofrer. A autossabotagem é do inconsciente. Tá? Conscientemente você busca aquela... Mas é alguma coisa em você que quando chega no momento da felicidade, você começa a sabotar a sua vida para aquela pessoa desistir de você.
Tá? É uma coisa meio louca, mas é coisa do inconsciente. As armadilhas do inconsciente são muito loucas. Merece mais tempo para Merece falar mais isso aí. tempo, realmente, tá Não bom? dá, viu, Beatriz? Se você Isso quiser, é muito o que eu falo, depois quiser, a gente põe um WhatsApp Eu aí. até entendi o que você falou, mas é complexo para uma pessoa exatamente, entender. isso aqui. Mas só para você tirar dessa sua cabeça, o que eu falei, isso é um pouco forte, né? Como eu costumo dizer, um chacoalhão quando você está as pessoas estão meio em pânico, porque é mais ou menos assim, é para que você dê um choque mesmo. Você fala, peraí, o que esse cara está falando? Porque se você botar na sua mente que todas aquelas pessoas que começam a, digamos assim, fazer quando o relacionamento está bem e você começa a achar que ele vai se perder, você vai perder aquela pessoa, você cria uma situação que isso acontece realmente. É aquela velha papo de encerrar, é aquela mesma conversa assim, quem ri muito hoje, chora amanhã. Isso é um slogan horrível para o inconsciente de uma criança que cresce pensando nisso. Eu conheço pessoas que têm medo de sorrir. Quando está muito feliz, eu falo assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa ruim, estou muito feliz. Eu já ouvi falar isso. Minha vida está muito certa, alguma coisa vai acontecer. Então a pessoa chama-se culpa-recompensa, né? Ou seja, a pessoa fica buscando algo para sabotar aquela felicidade dela. E não é isso. O que Deus quer da gente, moçada? O que Ele quer da gente? O que você quer para o seu filho? O que você quer para sua filha, para os seus pais, para as pessoas que você ama? Não é felicidade eterna? Quando eu cumprimento, meu filho fez aniversário ontem, um beijo no Marcel, meu bigão, que eu amo demais. O que eu quero para ele? Eu quero felicidade eterna. Felicidade eterna para ele. Que ele nunca tenha obstáculo na vida. Que os obstáculos que ele tiver, ele consiga transpor com inteligência, com sabedoria, com amor. É isso que eu quero. O cara que ainda estou na 3ª classe de espíritos. Imagina a 1ª classe que é da gente. Felicidade. Só felicidade. Tá bom, Perfeito. gente? A Rosa Rodrigues está dizendo, Nilton, parabéns pela aula, que pena que acaba logo. Obrigado, Rosa, obrigado. E a Beatriz Souza fala, eu também acho que o problema é de mim mesmo. Mas aí, Beatriz, também não é para se sentir culpado. Pelo amor Calma. de Deus, né? É que não dá para explicar. Quando ele jogou essa bomba, ele esqueceu de dizer que ele tem que completar, entendeu? Toda essa complexidade que o ser humano em saber lidar com relações. O que eu fiz em você, Beatriz, foi uma ducha de água fria, né? Para que você tire da sua cabeça que as pessoas veem em você um momento e falam assim, agora chega, eu vou embora, não é isso. Eu fiz isso, não é para você de repente se sentir culpada, não. Mesmo porque a culpa não existe, né? Nós temos situações que, com responsabilidade, temos que resolver. Né? Não é isso, não. O que você tem que fazer é ressignificar a situação. Só isso. Não dá para falar agora, não dá para falar. Mas vamos conversar. Se quiser, que eu falei, Beatriz, se você quiser, no grupo, ela é do grupo, né? Não sei se é a Beatriz. Bom, de qualquer jeito, depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com você para a gente conversar com mais calma. Tá porque bom? tem que completar. Para você completar, colocou uma coisa aí. deixar uma coisa mais, para você ficar mais Gente, tranquilo. deixa eu só fazer um esclarecimento. A tia Alcina, conhece a tia Alcina? Ela puxou minha orelha. Porque eu falei na semana passada que existiam os protetores, os anjos de guarda, e que são duas coisas diferentes. Sendo que no Livro dos Espíritos, se você for procurar, é a mesma coisa. Isso. Só que nós, às vezes, denominamos anjo de guarda espíritos que se aproximam e que talvez não tenham. Terminologia, É tudo questão de É nome. uma terminologia tudo cristã. Na realidade, o que nós trazemos, gente, é tudo na vida reminiscência. O que nós trazemos é terminologia cristã. É o de menos, o anjo de guarda protetor. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente acaba assumindo determinados espíritos que ficam próximos de nós e que tem às vezes até uma simpatia ou foram parentes nossos e que talvez não façam o papel como faz o papel do anjo de guarda. Apenas nos querem bem. Ou, por exemplo, se eu começar a chorar e de repente tem um parente meu aqui, ele começa a chorar também. É diferente de um anjo de guarda. Tem outros parentes que eu até gosto do Zé, mas pô, começa a chorar, eu vou embora. Eu tenho afinidade, mas vou embora. O outro fala assim, ô Zé, ou a voz do além fala assim, ô Zé, o que aconteceu com você? Puxa vida. Então, não é para a gente entrar em detalhes agora, só estou esclarecendo, porque isso que eu falei, eu já ouvi umas 2 ou 3 vezes em palestras, colocando dessa forma. São visão, você tem toda a razão. Não existe
O protetor é protetor. Por exemplo, minha mãe é protetora, meu pai é protetor, não foi espiritual, mas hoje em dia, no dia a dia aqui, vai. A minha esposa é minha protetora, eu protejo a minha esposa, eu protejo meu filho, protetor é protetor. Agora, a afinidade, a intensidade da afinidade e da responsabilidade e do cumprimento é que faz com que se junte mais. Isso algumas pessoas definem como aqueles mais afins, um anjo de guarda, que está sempre acolhendo, não sei o quê. Os outros são protetores que... É mais ou menos isso. Mas no final é tudo a mesma coisa. Gente, muito obrigado. Tem uma música agora no final para terminar. do Valadão. Uma música. Do Valadão. Qual é o nome? Qual é o nome dele? Quem? Qual é esse último que vai tocar agora? Rapaz, sabe que eu esqueci? É tanta coisa que a música do... Eu não lembro. Eu não esqueci. Delmira, dá um remédio para a memória. Aí, viu, Delmira? Olha o alemão aí, gente. Tá bom? Olha... Um grande beijo para vocês. Eu queria lembrá-los que terça-feira a gente não vai ter o Ceará News Entrevista, porque a gente vai ter uma melhoria aqui dentro do estúdio, uma reforma rápida, né? Então a gente vai procurar melhorar a imagem, melhorar o áudio. A gente está comprando câmeras, então a coisa vai melhorar bastante. E nesse momento a gente não vai poder fazer o Ceará News Entrevista, mas vai ter o Ceará News Comunidade, né? E vai ter também o programa da USE e os tratamentos da casa. Participem dos tratamentos à distância, sempre segundas e quintas-feiras às 19 horas. Vamos falar ao vivo aqui, Zé. Uma pessoa me perguntou com respeito que ela queria, por exemplo, ter alguns nomes, né? Para poder colocar no grupo de orações. Até falei com a Alcina, então... Foi bom você ter falado isso. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala para mim, eu quero colocar, mas não quero colocar no NED. Como é que eu faço para colocar o nome dessa pessoa... Para onde eu ponho? Aí eu falei com a Alcina, né? E ela comentou que tanto pode ser no WhatsApp dela como no seu, é isso? Tanto no meu WhatsApp como no WhatsApp dela. Vocês vão ver lá no NED, tem o meu número, que é o do Seara, né? Que é o meu do Seara. E tem o da Alcina. É só você mandar para ela e ela coloca no grupo de oração. Senão a gente vai pegar o grupo do NED e vai transformar o grupo do NED num grupo de orações. Sim. Aí a gente sai da finalidade principal. Não é por mal, às vezes parece uma maldade, uma crueldade da minha parte. Mas é que a gente tem que direcionar cada coisa, né, no seu lugar. Mesmo porque, gente, sabe o que acontece? Não é maldade mesmo, realmente. É que a gente pensa assim, o celular, muita gente sai do grupo porque o celular não comporta as informações, né? Então, se a gente começar a colocar muita informação, aquela pessoa trava, não consegue entrar. Então, acontece, a pessoa fala assim, uma pessoa me diz assim, desculpa eu sair, mas o meu celular não tem capacidade. De qualquer forma, tá ótimo. Eu tenho visto o pessoal andando colocando material de estudo. Isso é importante. Eu adoro esses vídeos que o pessoal está colocando, da Rose, né? Isso. Debater os assuntos. É essa a função do WhatsApp do NED, do grupo do NED, tá bom, gente? Para debater. Mas não tenha dúvida que a gente vai acolher aí todas as pessoas que precisam de orações, de prece. Você sabe muito bem que a gente tem esse sentimento por cada um que esteja passando por um momento difícil. Aí é só passar para a Alcina ou passa para mim e a gente coloca no nosso grupo de orações. Pode mandar para o meu que eu mando para eles, tá? Se por acaso tiver alguma dificuldade. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês que eu tenho realmente, não é um orgulho, mas uma felicidade de falar para vocês. O grupo de orações do Seara de José não é aquele grupo daquelas pessoas que colocam a mãozinha só para se livrar da responsabilidade. Não, eles fazem a prece, é um compromisso de cada um que está no grupo de orações. Quando eles recebem a informação, na hora eles fazem a vibração e a prece, pode ter certeza disso. Tá bom, gente? Podemos ir? Podemos ir. Vamos à música, então? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Muita paz. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. E segunda-feira com o tratamento aí a distância do Seara de José. NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega Turismo e Seguros, Securserve Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.